Muito boa noite. Talvez aguardar um pouco que a assistência estabilize. Então, eu venho aqui dar algumas más notícias. E a primeira má notícia é que as boas intenções para a sustentabilidade nem todas podem ser executadas. E não podem ser executadas porque não existem soluções, nomeadamente soluções técnicas, para as executar. Aqui del Rey, na Europa, menos do que 1% do vestuário em fim de vida é reciclado. Menos do que 1%. E porquê é que não é reciclado? Então, se temos as marcas engajadas com a sustentabilidade, os governos engajados com a sustentabilidade, toda a gente, até os consumidores, porquê é que nós não atingimos a circularidade dos produtos de vestir? Pura e simplesmente porque não há tecnologia para o fazer. Ponto. Greenwash é algo fácil, com mais arte ou menos arte, mas consegue-se transmitir a ideia de que somos todos sustentáveis. Mas no fundo, que vamos ao chão de fábrica, sabemos que isso não é verdade. Pura e simplesmente porque não sabemos fazer. E quando digo sabemos, não estou a falar do Brasil, não estou a falar de Portugal. É a comunidade têxtil mundial, e nós, na Europa, estamos no espaço do mundo em que a tecnologia têxtil, enfim, está mais avançada, e não há solução. A solução está longe de ser encontrada, porque para haver soluções de reciclagem, por exemplo, é necessário que o designer pense a peça para ela poder ser reciclada. Então, eu não uso jeans sem elastano. Como é que eu tenho um produto circular enquanto não tiver tecnologia para separar o elastano do algodão? Existe? Não existe. Experimentos existem muitos. Há muitas soluções desenvolvidas por universidades, por centros tecnológicos. Nós estamos envolvidos em projetos dessa natureza, mas no fim do dia, se uma das vossas empresas quiserem comprar um equipamento para fazer esta operação, não há. Então vamos com calma. Eu posso sempre dizer, a culpa é do consumidor. O consumidor tem que ser mais responsável a comprar. E então liberta a minha responsabilidade. A culpa é do consumidor. Não é verdade. É do consumidor, é do varejista, é do produtor e também é da comunidade científica. Não é, Sr. Professor? A comunidade científica tem responsabilidade e tem muito trabalho pela frente. Sem isso, não haverá soluções. Eu posso sempre pegar numa peça de roupa usada e com isso fazer uma palmilha de um sapato. Só faço uma vez. Isto não é circular. E não é sustentável. Não é sustentável, porque só pode acontecer uma vez. Essa é que é a verdade. Enfim, é mais sustentável do que enviar para o aterro. Mas não é uma solução sustentável. Então, o que está a acontecer neste momento é que a nossa indústria está no meio de um furacão. Bem pior do que os dois que estiveram no Rio Grande do Sul no mês passado. Garanto-vos. Está o nosso setor numa grande transformação e daqui a 5 anos, mas com certeza daqui a 10 anos, nós não vamos reconhecer a nossa indústria. Tudo vai ser muito diferente. Porquê? Porque os consumidores vão mudar também. Porque as empresas estão a mudar também. Mas há aqui um ponto fundamental, de que falarei amanhã, que se chama lei. Regulação.
No dia em que a França decidiu que era proibido destruir peças não vendidas, as marcas de luxo tiveram que mudar o modelo de negócio. Porque até aí fabricavam em quantidades 2 ou 3 vezes superiores àquilo que iam vender, no fim destruíam para não estragar a marca e o preço, mas não tinha problema, quem trabalha com markup de 30 pode fazer tudo isto. Sendo proibido, estamos a falar de um negócio diferente. Nós portugueses, não é, Ricardo? Agradecemos, porque os sistemas industriais que estão adaptados para a resposta rápida poderão ser a solução das marcas de luxo. Não façam estoques de 3 vezes as necessidades. Falem connosco que em 2 semanas pomos o produto na estante. E isso necessita de uma indústria que está, de facto, preparada para isso. Mas vamos então ao furacão. O furacão é porque estamos com vários desafios ao mesmo tempo na nossa indústria. Não vou falar de digitalização, não é o tema para hoje, mas a digitalização é importante para tudo o resto. Já hoje aqui foi dito por inúmeros colegas de palco que, de facto, sem um nível de digitalização superior, muito superior, será completamente difícil ou será impossível atender aos desafios que temos a todos os outros níveis. Ok, a sustentabilidade vai ser feita porque vamos reduzir o número de peças. Alguém acredita aqui? Quem acredita, levanta o braço. Ninguém acredita, eu também não. Agora vamos fazer vamos comprar metade do que comprávamos. Não é verdade. Porque no momento de sermos consumidores, vamos continuar a comportar-nos da mesma forma. Queremos bonito, confortável, durável e de borla. E barato. Não vai haver mudança. Mais do que isso, se é verdade que o crescimento do consumo no hemisfério norte está estável, a verdade é que o hemisfério sul tem tudo para crescer. E o crescimento está nos 2 dígitos. E vai continuar a crescer. O sudoeste asiático está a crescer. A América Latina está a crescer. E vai haver necessidade de mais e de mais matérias-primas para produzir vestuário. É neste momento a vez do sul, embora o sudoeste asiático esteja com um bocadinho de cada lado do Equador, mas consideremos neste contexto o sul. Então, e como é que vai crescer a oferta? A oferta é muito simples. Está aqui. Isto era a oferta de fibras em 2011, em 2013 com o crescimento, em 2021 atinge o número 150, o que denota uma evolução exponencial nos últimos anos. E, portanto, quando olhamos para 2050, se o business as usual se mantiver, portanto, se tudo correr como tem corrido até agora, o resultado vai ser este. À conta de quê? Do algodão? Não, o algodão está no limite. Não há mais produção de algodão. Vejam como a barra azul tem estado constante ao longo do tempo. Está no limite. O número de habitantes do planeta está a crescer. É preciso mais solo para produzir bens alimentares. E, portanto, forçar a produção de algodão não é sustentável porque atenta contra a vida das pessoas. Então, onde é que vai crescer? Bom, há aqui uma zona que vai crescer muito, que é a produção de fibras de celulose regenerada. O liocel desta vida, todo esse tipo de fibras vai de facto crescer. Mas o que vai dar crescimento até 2050 é o que está ali. É aquilo que vem do petróleo. Ó diabo. Mas se vem do petróleo não é sustentável. Porque a pegada carbónica é muito elevada. E mais, empurra não o segundo setor mais poluente da Terra, mas o primeiro setor mais poluente da Terra. Então, as notícias são más. Porque o crescimento vai obrigar que o setor ainda seja
mais deficitário em termos de balanço carbónico. É por aí que vamos atingir a neutralidade carbónica? Não é de certeza. Bom, esta evolução, nós começámos a utilizar as fibras que tínhamos. As caravelas portuguesas utilizavam o cânhamo para fazer as velas. Porquê? Era o que tínhamos. Não tínhamos algodão, muito menos poliéster. Bom, e a partir daí, a expansão da Europa por todo o mundo levou à fase colonial e o grande crescimento do algodão, que terá sido talvez o maior fenómeno de crescimento da disponibilidade de fibra com boa performance. Mas mais tarde foram inventadas as fibras de celulose regenerada e logo a seguir a utilização do carvão e finalmente aquilo que domina completamente a quantidade de fibras que é produzida todos os anos no mundo, que é o petróleo. É o poliéster desta vida. E outras, mas em particular o poliéster. Não sei se sabiam que 70% dos têxteis são feitos de poliéster e nylon. 70%. Hoje, isto é números de 2021, se não estou em erro, 70%. Ora, com esta dependência do petróleo, não vamos lá. Eu dizia que estamos no centro de um furacão, porque nós estamos num momento de viragem, de modelo, mas uma viragem completa. Sou pena de não conseguir. Vamos então dar aqui algumas dicas sobre como é que se poderá resolver este problema ou contribuir para a resolução da pegada carbónica do setor têxtil, vestuário e moda. E para isso somam-se mais 2 desafios. O primeiro é reduzir a utilização de material fóssil para a produção de energia elétrica. Começa logo por aí. Reduzir a utilização de material fóssil como fonte de energia para processos tão exigentes como, por exemplo, o beneficiamento. Utiliza petróleo. Utiliza gás. Não utiliza eletricidade. E são setores muito consumidores de energia. E como é que isso pode ser feito? Com as renováveis, obviamente, com processos de redução ou de aumento de eficiência da utilização da energia. Para terem uma ideia, está aqui aonde é que uma peça de vestuário gasta energia. Obviamente, o beneficiamento é onde temos a barra maior. Mas talvez para espanto de alguns, vejam a barra de 24%. É lavar, é passar a ferro, é recondicionar as peças de vestuário para serem utilizadas. O que significa que o desenvolvimento de peças menos exigentes no momento da lavagem e no momento de passagem a ferro, etc., é uma parte muito importante para reduzir as emissões carbónicas de todo o ciclo de vida destes produtos. Os consumidores pensarão que a sua cota-parte é muito pequena, mas não é. É a segunda maior destas barras. A situação nos vários países é muito diferente. Eu mostro-vos uma tabela que foi apresentada num estudo feito recentemente e vejam esta disparidade. A Indonésia gasta ou emite 625 gramas de CO2 por cada quilowatt-hora produzido. A França gasta 25. E o segundo melhor país é Portugal. 207 gramas de CO2 por quilowatt-hora. Porquê a França tem um valor tão baixo? Quem é que sabe, levanta o braço. E eu dou um prémio. Tu não. Tu não podes. Ora, diga. Como? Não percebi, desculpa. Energia nuclear. Obviamente, energia nuclear. Há mais países, nomeadamente o Paquistão. O Paquistão é um país que tem energia nuclear. Ainda assim, tem emissões carbónicas superiores àquilo que Portugal conseguiu.
E Portugal conseguiu porquê? Porque a certo momento, contra a opinião pública, houve uns políticos que decidiram investir na produção de energia a partir do vento e do sol. Nós não temos barragens como o Brasil tem. Temos algumas, mas não tem esta dimensão. Foi, nomeadamente, o investimento em eólicas que permitiu que, neste momento, mais do que 2/3 da energia elétrica consumida em Portugal venha de renováveis. Esta aposta foi feita há 20 anos. Isto leva tempo. Isto leva muito tempo. Tem que ser decisões tomadas com muito tempo para que tenham efetividade. Bom, então qual é o outro desafio? O outro desafio é materiais. Nós temos que fugir dos materiais que vêm do petróleo. Com muitos problemas. Falem com as empresas que trabalham desporto, que trabalham proteção individual, e perguntem-lhes, então, vamos resolver o problema só com fibras naturais? E dir-vos-ão, não. Então temos um desafio grande, que é atingir bons níveis de performance, no mínimo suficientes níveis de performance, utilizando materiais de origem completamente diferente, e neste caso de origem bio. O mesmo estudo que fez a previsão do consumo ou da oferta da produção de fibras em 2050, se não houver nenhuma mudança, faz uma previsão do que é que acontecerá se houver de facto esta mudança. E a eliminação completa da utilização do petróleo para a produção de fibras. E isso é feito à custa de quê? Essencialmente de duas coisas. Um grande aumento da produção de fibras a partir de madeira e biomassa, de celulose regenerada, e até porque as fibras naturais estão... Desculpem, agora como é que eu ando para trás? Daqui. As fibras naturais estão no limite. As fibras naturais precisam de solo. E o mundo está no seu limite. Temos floresta que pode ser explorada, mas não temos solos aráveis, solos capazes de produzir bens alimentares disponíveis para a produção de fibras naturais. Portanto, uma das possibilidades é esta, e esta já estamos a assistir. Um crescimento grande da produção de fibras de base celulósica, de celulose regenerada. Mas, vejam a parte verde. Grande desafio é dizer que 50% das fibras serão fibras recicladas a partir de produtos no fim da vida. E é aqui que estamos fritos. Não há tecnologia neste momento para o fazer. Precisamos de saber recolher, precisamos de saber separar, precisamos de saber lidar com peças que têm vários tipos de matéria-prima, desmantelar as peças, e depois saber separar os tipos de material que estão no mesmo fio. Ora, isto é tudo muito complicado, eu diria impossível, se não houver um largo investimento no ecodesign. Sem pensar em monomaterial. É celulósico, é celulósico. É proteico, é proteico. É termoplástico reciclado, é termoplástico reciclado. E isto toca uma faixa dos stakeholders que não estão habituados a pensar em materiais. Os designers. Os designers em todo o mundo foram educados para fazer estilo, não para pensar em indústria. E pensar em indústria neste momento não é apenas pensar nos processos de confecção. É pensar, quando eu ponho um botão de madeira, este botão vai ter um impacto no momento de reciclar. E se não for de madeira e se for de metal, terá outro impacto. Evitar as misturas, não há dúvida. Mas quando as houver, que sejam misturas compatíveis com a circularidade. Esta é a revolução. E se eu vos...
alguém que chegue aqui e que diga: a minha empresa é completamente circular. Mentira. Desafio qualquer um. Porque não há meios para o fazer neste momento. Bom, então vamos ter que nos virar para aquilo que vem de material biológico. Como é que fazemos? Esqueçam a palavra descarbonização. Porque no dia em que não houver carbono, não há fibras. Não, carbono é um elemento que está presente no algodão, em tudo na vida. Na vida, sem carbono não há vida. É por isso que falamos de desfossilização, que é não utilizar fontes fósseis de material. E acredita-se, a estratégia europeia está assente neste tripé, que é o carbono renovável. É utilizar o mesmo carbono várias vezes, e as fontes são estas. A biomassa, a madeira, a palha, os resíduos florestais, o que for. A captura de CO2, e ainda é preciso muito para que seja possível fazer a captura de CO2 na atmosfera e transformar isso em materiais, embora já haja experiências, e a reciclagem. A reciclagem é, sem dúvida, uma fonte, tem que ser vista como uma fonte de matéria-prima. Se amanhã fechássemos a torneira do petróleo, as nossas empresas, para trabalhar, teriam que ir à procura do lixo para produzir matéria-prima. Não há dúvida. E é isso que vai acontecer. Também não tenho dúvida disso. Bom, há aquela sequência, estamos a entrar numa fase em que, a chamada fase da bioeconomia, em que a busca de matéria-prima será feita junto das fontes bio. Amanhã falarei mais nisto. Mas a Comissão Europeia decidiu legislar. Legislar é uma coisa que tem muita força. É dizer, é proibido fazer da forma que eu não quero que seja feito. Apesar de não haver consenso entre os vários países do mundo sobre as alterações a ser feitas para preservar o planeta, a Europa tomou a iniciativa de impor regras a si própria. Não é só a si própria. Porque as regras estão a ser implementadas não apenas para a produção dentro da União Europeia, mas também para quem produz fora e vende para a União Europeia. O que é, graças a Deus, uma coisa muito boa. Estávamos a penalizar as empresas locais, a ter que utilizar métodos, materiais, etc., em condições de concorrência desleal com os países que não respeitam nada. Felizmente tomaram essa iniciativa. São 16 documentos de que falarei amanhã. Bom, mas no que diz respeito à bioeconomia, está aqui uma lista de leis que estão em preparação, e essas leis vão de facto obrigar a que as indústrias, o varejo, mudem de vida. Porque será ilegal manter as práticas atuais. É aqui que é o momento de viragem. Este é o momento de viragem. Porque terá mesmo que ser. Não é uma questão de boa prática. Vejam, até no que diz respeito ao greenwash, vai haver leis. Vai ser proibido dizer mentiras sobre o nível de sustentabilidade. Finalmente. Têm noção de qual é a percentagem de algodão orgânico produzido no mundo? Quem sabe? Uma percentagem. Você tem toda a razão. 2% do algodão produzido no mundo é orgânico. Mas 100% das lojas vendem produto orgânico. Não acham estranho? Essa é que é a verdade. Isso é greenwash. Bom, e é neste contexto que toda a Europa teve que acelerar, teve que ligar os motores, o turbo, e pôr pés ao caminho para encontrar soluções alternativas. O que vos vou falar tem a ver com ir à procura de materiais de origem biológica para substituir ou para suprir as necessidades de fibra.
Portugal é pioneiro. Bom, em boa verdade, se pensarmos na Áustria, com uma iniciativa chamada Lenzing, já há muitos anos, que o que andamos a falar é disso. Mas não de uma forma holística. Basicamente, encontraram um modelo de negócio e um tipo de produto. Tornaram-se líderes mundiais desse tipo de produto. O que é necessário neste momento é uma abordagem de A a Z. E foi isso que nós fizemos. Ou que estamos a fazer. Se tivéssemos feito, eu era um homem rico. Mas ainda não fizemos, estamos a fazer. Bom, o que pensámos foi, então vamos olhar para a globalidade das fontes que temos, e aqui um conceito novo que é cuidado com a logística, porque a logística também emite CO2. Vamos à procura de fontes de matéria-prima locais. Se nós temos pinheiros e eucaliptos, vamos utilizar pinheiros e eucaliptos. Se o Brasil tem pau-brasil, utiliza pau-brasil. Não precisa destruir as árvores. Vocês têm muitas outras fontes de matéria-prima para produzir fibra. A palha. A palha. Bom, então pegámos nisto e desenhámos um programa integrado que tem 58 subprojetos. É um programa que, entre investimento público e investimento privado, atinge cerca de 140 milhões de euros e que é constituído por 4 pilares. O primeiro é o das matérias-primas, a que chamamos da natureza. Utilizar biomassa, utilizar madeira para produzir fibras, localmente. Estão neste momento em construção 2 fábricas de fibras celulósicas, de celulose regenerada. 2. Infelizmente o Brasil tem uma fábrica para recolha de biomassa, mas não tem uma fábrica de produção de fibras. Nós não deixámos que isso acontecesse. A nossa biomassa vai ser transformada em dope em Portugal, e esta já está a ser, e essa dope vai ser transformada em fibras em Portugal. Vender minério não é um bom negócio. Para que aplicações? Para a produção de fibras, naturalmente, mas também para os não tecidos e para a produção de resinas, porque têxtil não é só moda, têxtil também são compósitos, têxtil também são automóvel, aeronáutica, dispositivos médicos, etc. E nós temos a visão de que vamos conseguir fazer compósitos monomatriz. É tudo celulósico. E no fim eu posso reciclar. Posso derreter e fazer fibra nova. A segunda área são os materiais proteicos de caseína. Isto é, há resíduos da indústria láctea, dos laticínios, não sei se vocês dizem assim, do leite e do queijo, que permitem produzir fibra. Da mesma maneira que a madeira derretida pode produzir fibra, o soro do leite pode produzir fibra. E depois, as fibras naturais. O cânhamo está em grande, toda a gente procura cânhamo, não há cânhamo suficiente para a demanda. Mas não é só o cânhamo. É o cânhamo, é a banana. Eu não consigo dar exemplos no Brasil, porque o Brasil tem uma biodiversidade tanta que deve haver milhares de possibilidades de utilizar plantas para a produção de fibras, para a extração de fibras. No primeiro caso estava a falar de derreter esse material para produzir fibra de celulose regenerada. Neste caso estou a falar de utilizar as fibras tal como elas estão na natureza. E temos aqui alguns exemplos, são exemplos perfeitamente locais. O cânhamo, o linho, o ananás, a palha de arroz, etc. E estamos neste momento a trabalhar com a agricultura para produzir determinadas plantas que, para além de proteger os solos da erosão e da libertação de água, podem ser utilizadas depois para a produção de fibras. Um exemplo clarinho é a ortiga. A ortiga, estamos a negociar com o maior produtor de vinhos, semear ortiga no meio das videiras, para poder utilizar essa biomassa para a produção de fibras.
A segunda parte é a circularidade. E esta circularidade está misturada com a obtenção de matérias-primas. Porque quando eu vou a outras indústrias à procura de resíduos e com esses resíduos fazer matéria-prima para o setor têxtil, é as duas coisas. É a circularidade por um lado, mas é encontrar fontes alternativas, bio, para o setor. O Ricardo hoje falou dos projetos que tem, ele utiliza os cogumelos, ele utiliza os morangos, o chá, a cortiça, a madeira, ele utiliza tudo o que lhe derem. E faz têxteis de valor agregado com esses materiais. Pois é isso que andamos à procura. Então eu que ando à procura de materiais têxteis que sejam, que evitem as rugas e que deem beleza à pele, eu vou à indústria do pescado e posso utilizar resíduos da indústria do peixe para funcionalizar materiais têxteis com esses materiais. Eu posso utilizar as escamas do peixe para funcionalizar têxteis para serem mais resistentes ao fogo. É disto que estamos a falar. E a imaginação não acaba. É preciso persistência e é preciso desenvolver as tecnologias que peguem num resíduo, transformem numa matéria-prima para depois ser transformada num produto de moda. É esta a filosofia da bioeconomia. A cortiça, o couro, isso já é mais do que utilizado. A própria Tintex tem vários produtos que são feitos com cortiça e foi mesmo desenvolvido em Portugal. Se forem ali ao stand do Green Circle, há lá uma peça feita com jacquard em que os fios são feitos com cortiça. Com todas as características antibacterianas, de isolamento térmico, isolamento acústico, etc. Que é possível. É preciso desenvolver mais. É disto que estamos a falar. Mas não ficámos por aqui. Fomos a um terceiro pilar que tem a ver com a verdade. Nós vamos pagar na Europa uma ecotaxa. O que estamos a discutir neste momento é quanto é e quem é que paga e é indexado a quê. Nós, portugueses, estamos a fazer um grande esforço para que isto seja indexado ao nível de sustentabilidade, ou melhor, ao nível de insustentabilidade agregada por cada operador. Quem é mais insustentável na produção vai contribuir mais, pagando uma ecotaxa que vai ajudar a resolver o problema no fim de vida. Para isso é preciso que haja verdade, que haja recolha de informação, proteção dessa informação, certificação dessa informação, até porque a partir de daqui a 2 anos, talvez 3, vai ser obrigatório que qualquer peça na Europa tenha o seu passaporte. E o passaporte dificilmente não terá informações como quantos litros de água gastou, quantos quilowatt-hora de energia gastou, quantos gramas de produto químico gastou, quantos gramas de CO2 emitiu por peça. Ora, para isso é necessário que haja uma infraestrutura, voltamos à digitalização, uma infraestrutura de recolha de informação que seja auditável, que seja verificável e que vai chegar ao consumidor final e aí sim, nesse momento podemos exigir ao cliente, ao consumidor final, a sua própria responsabilidade. Porque neste momento a única informação que eu dou ao consumidor é produzida em Portugal 100% algodão. Que algodão? Transformado como? Com o quê? Ninguém sabe. Em Portugal, mas foi em Portugal mesmo. Que parte? As fibras não foram de certeza. Os tecidos foram, ou as malhas foram? Foram ou não foram? Portanto, a informação que neste momento é obrigatória na Europa colocar nas peças é perfeitamente irrelevante. Não ajuda em nada. Portanto, é isso. Este terceiro pilar, também obviamente a pensar no movimento europeu para a definição de leis sobre isto e para podermos defender a nossa posição nessas discussões, que avançamos com isto e construímos um passaporte. Amanhã mostrarei algumas imagens desse passaporte. Pela primeira vez na vida, tal como aconteceu na apresentação anterior, em que algo que seria transversal a todo se transformou num pilar, nós, neste projeto, consideramos que a comunicação era core business. E a comunicação
não é apenas para o consumidor final, é para os elos da cadeia, é para os governos. Os governos têm que saber. Eles não podem tomar decisões sem conhecimento técnico, conhecimento de negócios, senão eles fazem a asneira escrita com M. Eles não sabem, nem têm que saber. Eles têm é que procurar quem sabe, que os possa ajudar a tomar as boas decisões. Bom, e finalmente a parte egoísta também. Nós temos indústria, queremos que é uma indústria que exporta praticamente tudo o que faz e, portanto, termina com uma grande operação de promoção da capacidade portuguesa de produzir mais sustentável. Eu dificilmente digo este produto é sustentável porque nada é absoluto em sustentabilidade. Eu lembro-me quando utilizar 5% de fibra reciclada numa camiseta era um produto sustentável. Agora é vergonhoso. 5%? Que é isso? Isso não era sustentável. 85%. Aí já estamos a falar de outra coisa. 50%. Mas isto evolui. Dentro de algum tempo, andaremos à procura do 100% reciclável. E dir-me-ão, Brás Costa, impossível. Porque a reciclagem mecânica degrada as fibras. Pois, mas a bioeconomia e, sobretudo, a utilização de celulose regenerada permite isso. Nós consideramos que em poucos anos a reciclagem mecânica morreu. Porque o objetivo é utilizar uma peça em fim de vida, derretê-la e produzir fibra virgem de novo. Só assim é que é circular. Enquanto não chegarmos aqui, não é circular. Temos que aditivar sempre com fibra virgem e mesmo assim com uma degradação do nível de qualidade dos fios que estamos a produzir. Eu agora já parece que sou catarinense, a acentuar as sílabas finais. Está a aprender convosco. Bonito, não é? Bom, mas então, depois coloca-se uma pergunta. Então, e eu que faço desporto, esporte, eu não posso viver sem poliéster? Mas não tem que viver sem poliéster. Ora, vamos lá ver. Em primeiro lugar, há poliéster na natureza suficiente para as necessidades do mundo. Há lixo neste planeta. Ou melhor, há poliéster sob a forma de lixo que, bem tratado com a tecnologia adequada, é suficiente para alimentar o mundo, sem recurso a mais fonte fóssil. Temos que apressar as tecnologias para o conseguir fazer, que ainda não temos. E isto vai resolver o problema das necessidades que nós temos de fibras termoplásticas. Mas não é só por aí. E agora, meus amigos brasileiros, grande Brasil! Grande Brasil! Esta é uma grande oportunidade para os biopolímeros. Utilizar uma fibra termoplástica não é nenhuma vergonha. A vergonha é utilizar petróleo para a produzir. É extrair petróleo para a produzir. Então, mas eu produzo cana. Eu produzo cereais, porque é que eu não faço biopolímeros a partir disso? É uma fonte renovável. Desde que tenha uma forma de, no fim de vida, voltar a introduzir no ciclo de produção. Não é incinerar, nem pôr em aterro, porque isso não é, de facto, sustentável. E vejam só, olhem, já lá vou, ia falar, pensei que estava no slide seguinte. Vejam qual é que é a capacidade global em 2022 e aquilo que é expectável em 2027, em termos de produção de biopolímeros. Olhem para o valor do meio. 2,22 milhões de toneladas e ali 6,3 milhões de toneladas. Este forecast é há 5 anos, não é há 50 anos. E se é há 5 anos, é porque está assente a informação que indica que isto vai acontecer. Eu repito, termoplástico não é uma vergonha. Vergonha é tirar petróleo para produzir. Então, e quem é que pode produzir biopolímeros? Olhem para ali para o Brasil.
Dizem-me que 12,6% está na América do Sul. A América do Sul é o Brasil é Brasil e vizinhos, não é? Basicamente é Brasil. Eu não tenho dúvida que a capacidade brasileira de produzir biopolímeros é uma capacidade muito relevante e que pode ser uma grande ajuda para o mundo para suprir as necessidades de termoplásticos sem recorrer à extração de petróleo. O Brasil tem os dois mundos. Tem biodiversidade suficiente para pensar em celulose regenerada, em fibras naturais, etc. E tem capacidade de produção do que pode ser transformado em biopolímeros. O Brasil é um mundo. Se eu fosse dono do Brasil, era um homem rico. E isto dá muito entusiasmo. Quando eu penso na nossa indústria, nos meus amigos brasileiros, dá-me muito entusiasmo. Acho mesmo. Já disse que tenho mágoa de o Brasil não ser líder mundial da sustentabilidade têxtil. Já o disse. Não foi neste palco, mas foi por aí. E tenho pena, porque é o Brasil. É o país com maior biodiversidade do mundo. Não foi possível daquela vez. Mas eu acho que o Brasil está a tempo de liderar processos. Vejam, Portugal era um seguidor. Portugal trabalhava a feitio. Vinham os compradores dizer: quero 50 mil peças como esta e pago €1. Era assim que se faziam os negócios há 20 anos. Há 20 anos. Hoje não é mais. E foi possível que um país que era um seguidor dos outros países, nomeadamente da França desta vida, da Itália desta vida, da Alemanha desta vida, da Bélgica desta vida, e não em todas as áreas, mas em algumas áreas, neste momento lidera a tecnologia europeia. Isto só diz que o Brasil também o pode fazer. E que tem condições, de facto, para o fazer. Bioeconomia e Brasil casam muito bem, do meu ponto de vista. E eu estou quase a terminar. Apenas para termos uma noção de que a produção de biopolímeros, ou melhor, a utilização de biopolímeros na têxtil já não é coisa pouca. Olhem só. A coluna dos têxteis é o dobro do automóvel, é maior do que os bens de consumo e está perto da embalagem. Se alguém pensa que a utilização de biopolímeros em têxteis é uma coisa de futuro, não, está aqui demonstrado. É o presente. É o presente. Há que explorar mais, porque está demonstrado que esta é uma via. E agora, porque já tenho isto está tudo a piscar, como está a piscar, eu vou ter que me despedir por hoje, dizendo isto com muita convicção. O futuro da têxtil é bio. Vai ser bio. Nas suas várias componentes, das suas várias abordagens. E só quando for bio, ou quanto mais bio for, melhores são as possibilidades de ser circular. Há melhor tecnologia hoje para transformar uma peça de fim de vida celulósica em fibra virgem do que de poliéster. E em princípio seria ao contrário. O poliéster é só derreter. Extrudir de novo. Não é verdade. Não é verdade. Portanto, eu acredito que a circularidade vai ser muito, ou melhor, nós na Europa acreditamos, para ser mais concreto, que a bioeconomia vai facilitar em muito a circularidade dos materiais têxteis. Ou seja, termino com o título da minha apresentação. Estamos mesmo convencidos que a bioeconomia na têxtil é o caminho mais curto para conseguirmos atingir a neutralidade carbónica. E sem isso será, de facto, muito difícil. Uma última palavra para vos dizer uma coisa do coração. É um gosto para mim estar neste palco, porque eu adoro o vosso país, eu adoro a família Madeira, eu adoro-vos a todos e vivo o setor têxtil e vestuário brasileiro como se fosse meu. Tudo o que forem desenvolvimentos, em parceria ou não com o meu país, que tenham bons resultados neste país, a mim vão-me fazer sentir orgulhoso, porque eu sinto este país também um bocadinho como o meu. E assim termino, despedindo-me até amanhã, à mesma hora mais ou menos,
estaremos aqui a falar de uma coisa um bocadinho mais dura, que é a grande transformação legislativa que a Europa está a operar, que vai obrigar, e aqui não há dúvida, sublinhado, obrigar a que o setor da moda seja muito diferente daqui a 10 anos. Vai ser, com certeza, muito diferente. Estou disponível a qualquer pergunta que me queiram colocar. Se não for o caso, agradeço-vos imenso por estar aqui a esta hora resistentes. Muito obrigado.